Aleluia. Você crê nisso? Que um dia veremos como Ele é e seremos vistos face a face por Ele. Que nós possamos ter essa esperança viva no Senhor. Um dia estaremos com Ele, um dia estaremos lá, nesse dia tão glorioso que será o nosso encontro com o nosso noivo. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa esperança em nossos corações, porque Tu nos deste, Senhor Deus, essa viva esperança de não estarmos, Senhor Deus, vivendo apenas, Senhor Deus, por uma esperança desta terra, deste mundo, mas por uma esperança que não falha, Senhor Deus, uma esperança eterna, por sabermos que em Ti possuiremos e possuímos vida e vida plena. Obrigado, Jesus, por naquela cruz pagar o preço pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por pagar naquele dia a dívida impagável e nos reconciliar de volta com o Pai, restaurando o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Obrigado por nos unir em Ti, ó Cristo Jesus. Por juntos estarmos, Senhor Deus, e permanecendo assim, poder desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor já tem guardado para nós. Pai, nessa manhã eu te peço que Tu envies o Teu Espírito sobre nós e assim, Senhor, possamos ser iluminados em nossas mentes e corações para compreender a Tua vontade, entendendo a Tua palavra e assim, compreendendo e entendendo, poder vivê-la de forma plena, Senhor Deus. Nós não queremos mais, Senhor Deus, viver segundo o curso dessa era, não queremos mais, Senhor Deus, ser moldados pelos padrões desse mundo, mas queremos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Queremos, Senhor Deus, ter uma mentalidade celestial. Por isso, tira, Senhor Deus, todas as barreiras. Derriba, Senhor Deus, as cadeias que nos aprisionam. Arranca o pecado dos nossos corações. Tira de nós o ego e o individualismo, para que possamos viver, Senhor Deus, de fato, como fomos criados. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a refletir juntos a Tua imagem. Eu te peço, ó Deus, traz, Senhor, traz nessa manhã uma palavra, Senhor Deus, a cada coração. Que cada um possa, Senhor Deus, ouvir a Tua doce e eterna voz, ecoando nos corações e fazendo-nos entender aquilo a qual o Senhor deseja que a partir de agora possamos viver. Eu peço por mim, Senhor Deus, porque sei que sou falho e pecador, sou criatura humana, mas não leve em consideração, Senhor Deus, a minha condição. Eu te peço, flui em mim, ó Deus, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras, que eu diminua e que Tu cresças, ó Deus. Por isso eu te peço constantemente que faças, Senhor Deus, bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias e eu queria ler novamente esses dois textos, Gênesis 1, nós vamos ler também o 26, para que haja maior sentido. 26 e 27, Gênesis 1, 26 e 27, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E agora Romanos 12, o verso 5, diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Palavras do Senhor.
Vamos dizer com fé isso, com coragem. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesse mês de abril a série que começou no domingo passado, chamada Relacionamentos de Aliança. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Semana passada nós falamos sobre a ideia de Deus nos criar. Deus criou o homem para um relacionamento. Nós fomos criados para relacionamentos. E olha, é bem verdade, amados, que nós estamos muito acostumados a ouvir o relato da criação. Talvez um dos textos mais conhecidos é esse que nós lemos, quando Deus cria todas as coisas e cria o homem, e o homem foi feito à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Sabe, desde muito jovem, talvez se você foi criado dentro de uma igreja, você tenha ouvido muito falar sobre esse texto. E se não, também não é novidade para você. Talvez você já ouviu dizer que Deus criou o homem e Ele criou a sua imagem. Mas talvez há detalhes que nos passem despercebidos. Deus, ao criar o homem, Ele tinha um propósito. Deus, ao criar o homem, Ele tinha um fim proveitoso para aquela criação. E eu pergunto a você, será que nós paramos para pensar qual é ou o que foi quando Deus ele cria o homem? O que ele pensou que esse homem seria? Como ele imaginou que esse homem viveria? Porque muitas vezes não refletimos sobre essas verdades. Como eu e você devemos viver? A resposta se encontra nessa afirmação. Isso está revelado no que nós acabamos de ler em Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, quando nós lemos o verso também 26, a qual Deus, ao iniciar, ao pensar a criação, Ele diz uma palavra, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus aqui estava revelando qual era a ideia que Ele queria que eu e você vivêssemos. Eu gosto de uma tradução feita por um teólogo chamado Wayne Grudem. Ele traduzindo esse início do verso 26, ele vai traduzir assim: façamos ao homem como nós, para que nos represente. Sabe, talvez nessas palavras se encontre a verdade mais clara. Façamos o homem como nós, para que nos represente. E como, então, ser representante de Deus? Como eu e você podemos ser representantes de Deus? Porque essa é a finalidade de Deus para mim e para a sua vida. Deus, Ele espera que eu e você sejamos os seus representantes. Eu e você somos a representação de Deus nessa terra. Amém? Agora, perceba algo. Deus, ao anunciar a criação do homem, Ele não diz, farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Deus, Ele não se utiliza da primeira pessoa do singular. Vamos para pensar agora no nosso tempo de aula de gramática, né? Por muitos odiado, visto mesmo. Pense num negócio difícil. Mas, quando Deus ele fala aqui, qual é? Em que pessoa ele está falando? Aí ninguém vai responder, porque tem todo mundo medo de errar, né? Primeira pessoa do plural. Deus ele não está se utilizando da primeira pessoa do singular e nem está se utilizando da terceira pessoa do singular. Ele está se utilizando da primeira pessoa do plural. Isso é, nós. Deus, ele estava ali em conjunto. Isso é, nós já sabemos que Deus, ele é trino ou triuno. Isso é,
Deus é um ser só, mas ele vive uma comunhão íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito. Há 3 pessoas que se unem e estão ligadas intimamente em um só ser de Deus. Por isso que quando Deus diz façamos, Ele não está dizendo aos anjos, olha, vamos eu e você fazer o homem, porque nós não somos feitos à imagem de anjos. Também não existia nenhuma outra criatura, por exemplo, Deus ele não diz, olha, animais, vamos fazer o homem à nossa imagem, não somos feitos à imagem de animais, mas somos feitos à imagem de Deus. Isso quer dizer que quando Deus decide criar o homem, Ele cria alguém como Ele, como Deus. E eu quero te dizer algo, Deus não é um indivíduo, Deus ele é um ser coletivo. Porque Deus é amor, e todos nós afirmamos, concorda comigo, Deus é amor? Sim ou não? Eu vou ficar perguntando muito a você hoje, tá? Para a gente criar aqui um diálogo também. Deus é amor? Sim. Há como ter amor em um indivíduo? Aí ficou difícil, né? Filosofia demais, pastor, peraí. Né? Filosofia. Você sozinho consegue ter amor? Você precisa de quem para ter amor? Do próximo. Mas se Deus é amor, como é que Ele é amor sozinho? Isso revela que Deus é amor, porque Ele vive uma comunhão íntima de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. E então isso quer dizer que Deus ele não é um indivíduo, Deus é um ser coletivo. Ele se une nessas 3 pessoas. Por isso que ao criar o homem, Ele não cria o homem indivíduo. Quando Deus diz façamos o homem, e eu também estou dando uma revisão do sermão da semana passada, tá? Se você não assistiu, você assista a semana passada e aí você vai entender mais propriamente o que eu estou querendo falar. Mas quando Ele cria o homem, essa palavra homem no original é Adão. E Adão não é um indivíduo, Adão, como a gente conhece hoje, não é um indivíduo. Depois ele se tornará um indivíduo com esse nome próprio, mas Adão aqui tinha a ver com o ser humano, a humanidade, a criação de todos os seres. Por isso ele diz, façamos Adão a nossa imagem, a imagem de Deus, homem e mulher. E esse homem aqui já é outra palavra, é Ish, e a mulher é Isha. Meus irmãos, Adão é um ser coletivo, porque não tem como o Deus que é 3 e se relaciona intimamente nisso, criar alguém para representar Ele assim. Isso é igual a isso? Não. Deus ele cria um ser coletivo, alguém que vivia a realidade íntima, comunhão, vivia essa interligação pessoal. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Você é a imagem de Deus? Sim ou não? Você é a imagem de Deus? Está com medo de responder? Sim ou não? Não. Você não é a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Por isso, não dá para a gente cantar raridade, que tanta gente gosta de cantar aquela música. Você é o espelho que reflete. Não, você não é o espelho. Nós, em conjunto, em comunhão, é que somos o espelho de Deus. Não há como refletir e representar e ser imagem de um ser coletivo alguém que é um indivíduo. Não dá para ser imagem de Deus sozinho. Porque Deus não é um Deus só. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Agora, o que é que aconteceu? Quando o pecado entrou, isso mudou tudo. Amados, o Deus que fala nós, façamos, não poderia criar um ser que diz apenas eu. Deus, ao criar o homem, o ser humano, Ele cria um nós. Mas o pecado manchou, o pecado roubou a nossa coletividade.
O pecado desfigurou aquilo que era a imagem de Deus. Você já ouviu muito, olha, o pecado manchou a imagem. Como ele manchou a imagem? Ele manchou a nossa coletividade. Porque a grande ênfase do pecado é o individualismo. Quando o homem peca, agora o homem vive não mais a coletividade, mas vive o individualismo. Agora o homem já não fala mais de nós. O homem fala eu. O que eu quero, o que eu sou, o que eu penso, a minha verdade. Sempre agora conjugamos na primeira pessoa do singular e não mais na primeira pessoa do plural. Sabe, Satanás, ele trabalha arduamente para fazer desaparecer essa imagem de Deus na terra. E sabe, muitas vezes ele tem vencido, porque ele trabalha para a separação do homem. Ele trabalha em criar conflitos entre os homens. E assim quebrar o espelho que reflete nitidamente a imagem desse Deus. Amados, de que maneira Jesus ele disse que estaria no meio de nós? De que maneira Jesus ele diz, olha, eu vou estar no meio de vocês. Quando o quê? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Não é quando você sozinho estiver lá e falar do meu nome, pregar, fizer milagres, eu vou ser revelado. Não. Ele diz quando 2 ou mais, isso é, quando houver comunhão. Quando estivermos juntos. Quando começarmos a conjugar o verbo nós. Conjugar os verbos na primeira pessoa do plural nós e não eu. Quando o pecado entrou, amados, o homem só pensa agora no eu e não mais no nós. Aquele que tinha tudo em comum passou a buscar tudo para si. Veja, antes o homem disse, essa é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varão, porque do varão foi tirado, portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Só tem a ideia de estar juntos, de nós. Mas quando o homem cai, o que é que acontece? A culpa foi da mulher, que tu me desse. A culpa é dela, o benefício é para mim. Quem está errado é você, isso é meu, e já não mais nós. Esse é o grande pecado das nossas vidas. Mas há uma solução para isso. Cristo veio como um segundo Adão. Lá em Romanos, a gente vai encontrar aí em 1 Coríntios 15, a gente vai encontrar essa realidade de que Cristo ele veio para ser um novo Adão, o segundo Adão. Isso é, Cristo veio para dar a nós uma segunda forma de viver a humanidade. Agora já não somos mais daqueles que nasceram de novo, já não mais pertencemos a uma natureza humana antiga, mas agora experimentamos um novo nascimento para viver a vida em Cristo. E eu queria te dizer uma coisa. Você sabia que Cristo não é um indivíduo? Cristo é um ser coletivo. Jesus é um indivíduo, mas Cristo é um ser coletivo. Sabe por quê? O que é que eu e você, nós somos? O que é que nós sempre dizemos no culto? E nós acabamos de ler aqui Romanos 12:5. Somos o corpo. Corpo de quem? Então Cristo não é um indivíduo. Cristo é um novo Adão. É um novo ser humano, a nova humanidade que nos une e nos faz resgatar o nós que perdemos lá atrás. Cristo é um ser coletivo. Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, esse é um indivíduo. E por isso que as Escrituras afirmam que ele é o cabeça do corpo de Cristo.
porque Ele que nos direciona, porque Ele foi aquele que nos mostrou o caminho, Ele é aquele que direciona. Mas nós somos o corpo de Cristo, e não eu sou o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos parar de conjugar os verbos na primeira pessoa do singular e começar agora a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Por isso o tema desse sermão é assim: é nós, não eu. Diga para quem está do seu lado: é nós. Sabe, é nós, e eu estou usando de um erro gramatical mesmo, propositalmente, porque deveria dizer somos nós, mas eu quero trazer a ideia de que nós somos um só, e por isso é nós, como aqueles, né? E essa gíria vem muito assim, de torcida, né? Organizada, daqueles, né? Que é nós. Né? Você vai olhar para a pessoa e vai falar, faça assim com a mãozinha também, é nós. Né? É nós, porque Jesus, o Filho de Deus, Ele que viveu eternamente o nós, Ele que experimentou eternamente o nós, Ele que nunca na face da terra, nunca na história, Ele tinha experimentado uma vida de individualismo. Um dia Ele decidiu ser um eu, passar por um instante de ser um eu, para que eu e você fôssemos nós. Como assim, pastor? Na cruz do Calvário, Jesus, Ele sofreu. E a gente pensa que a angústia que Jesus passou, e eu já falei sobre isso no domingo de Páscoa, a angústia que Jesus passou é porque Ele estava pensando na cruz, pensando no sofrimento que Ele ia passar, nos açoites. Não, a angústia é porque na cruz, quando Ele tomasse o pecado, Ele se tornaria um eu. Isso é, Ele perderia a comunhão íntima que Ele tinha com o Pai. Por isso na cruz Ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, cadê você? Onde estás? Que eu não estou sentindo a tua presença. E Ele passou por isso para que eu e você não fôssemos mais eus, mas nós. A igreja não tem a ver com um prédio onde vários eus estão reunidos. A igreja tem a ver com a reunião de nós. Sabe o que é a igreja? Muitas vezes eu posso ilustrar a igreja com o legume batata. Sabe o que é a igreja? A gente pensa que igreja é um grande saco de batata, onde está todo mundo junto. Não, igreja não é isso. Porque cada batata ali ainda tem a sua individualidade. Cada batata ainda tem a sua característica, cada batata tem ali, né? Está vivendo a sua vida, juntos como grandes eus. Sabe o que é a igreja? Igreja é um grande purê de batata, onde ninguém sabe mais quem é quem. Está tão junto, tão misturado, tão ligado que não tem a minha particularidade, não tem a minha forma de ser. Não, somos nós. É nós. Por isso na igreja não tem espaço para eu, só tem espaço para nós. E por isso nessa manhã eu quero falar com você sobre como viver nós e não eu. Como eu e você agora vamos começar a viver essa vida nós e não mais eu. Então eu queria te dar três lições que nós podemos aprender para não ser mais eu, mas sermos nós. Amém? E a primeira lição, a primeira forma de nós vivermos uma vida assim é mate o eu. Mate o eu. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus vai por várias vezes, em todos os evangelhos vai ter esse escrito, mas eu quero ler esse de Lucas 9, 23, que diz assim: portanto, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe, quando Jesus chama para uma vida com Ele,
Quando Jesus chama para vivermos essa vida de discipulado, essa vida nova, Jesus ele diz, antes de tudo, você precisa negar a si mesmo, tomar a cruz. E aí sim, você vai me seguir. O problema é que nós estamos, muitas vezes, fazendo o contrário. Estamos querendo seguir a Jesus sem antes negar a nós mesmos e não tomar a nossa cruz. A condicional para uma vida com Cristo é perder a sua vida. É primeiramente matar o eu. Mate o seu eu. Negar-se a si mesmo é abrir mão da minha vontade, do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho ser correto. Negar-se a si mesmo é se anular. Nós vivemos um tempo em que as mídias, em que o mundo traz muita ênfase em você. Você pode. Né? Vou até usar aqui a propaganda daquela faculdade. Né? Aqui você pode. Né? E fala, e a gente vê as propagandas, os outdoors que estão ao nosso redor, tem a ver com isso. Gera em nós essa mentalidade de individualismo. O melhor, você se tornará melhor. Sabe, a grande ênfase é pense em você. Negar-se a si mesmo é se anular. É anular a sua vontade em favor do outro. Quem caminhava carregando a cruz, naquela época, as pessoas que a avistavam sabiam, aquela pessoa já está morta. Sabe por quê? Não, mas ela está andando, pastor. Ela ainda está ali respirando, porque ela está morta. Ela está morta porque já não há outra solução para ela. Porque a caminhada com a cruz culminava na sua crucificação e não tinha ninguém que pudesse vir com a ordem dizendo, muda isso aí. Não tinha. Não era possível. Quem caminhava com a cruz já tinha o seu decreto de morte. Quando Jesus diz, caminhem, andem, tomem a cruz dia após dia, ele estava dizendo, vocês precisam lembrar que vocês já estão mortos. Não há mais direito. Não tem mais querer. A única coisa que lhe resta é morrer. E talvez uma palavra assim até mexa muito conosco. Até não soe tão bem na sociedade que nós vivemos hoje. Falar de morte, pastor, não, tem que falar, é de triunfo, de vitória. Olha, era para o Senhor pregar aquela palavra, né? Mas nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Essa palavra que deve ser pregada. Que todas as coisas vão cooperar para o bem, pastor. Que palavra pesada de morte. Mas se nós olharmos bem essas palavras, elas todas vão falar sobre primeiro morrer. Porque a gente tem vitória em quem? A gente é mais que vencedor em quem? E para viver Cristo a gente precisa morrer para mim. Eu não vivo Cristo vivendo Túlio. Túlio precisa morrer para que Cristo viva em mim. Por isso, matar o eu é parar de achar que tudo orbita em você. Você não é o centro do universo. Pensamento assim, e talvez você diga, pastor, mas eu não penso assim, será? Muitas vezes a gente fica resmungando porque as coisas não estão acontecendo da forma como a gente quer. Parece uma criança. Quando uma criança quer alguma coisa, o que é que ela faz? Chora, esperneia até conseguir. Porque o eu está inflamado. Ela pensa que o mundo gira ao redor dela. E como na prática eu posso matar o eu? Entenda. Quero ser prático agora. Você precisa dar mais preferência aos outros do que a você mesmo. Dê mais preferência à vontade do outro, isso inclui também a vontade de Deus, do que a sua vontade. Dê mais preferência à vontade do próximo do que à sua vontade. Isso você vai estar se anulando. Isso fará você se negar. Isso fará você matar o seu orgulho, o seu ego. Eu pensando, meditando, enquanto estava escrevendo esse sermão, e já há muito tempo venho meditando isso, eu comecei a perceber no dia a dia.
Como é que eu posso matar meu eu? Sabe como você pode matar o seu eu? Naquele dia. Veja se não é assim. E aí você vai perceber agora se o seu eu ainda está vivo ou se o seu eu está morto. Eu percebi que ainda tem muito eu vivo que eu preciso matar. Naquele dia que você sai de casa, apressado. E aí você já saiu, tem um compromisso importantíssimo, mas atrasaram você se atrasou por alguma coisa, e aí você pega, e aí você vai para o seu compromisso. Mas aí você passa por cruzamentos, faixas de pedestre, sinal. Você para. Você dá preferência para quem está precisando. Você para para o pedestre passar. Você, vem ali outro carro, você fica ali esperando ele passar lentamente de você. Você vai dar preferência no trânsito? Eu percebi que tem vezes que não, e eu comecei a pensar e refletir sobre isso, dizendo assim, como eu só penso em mim? Porque o meu compromisso é importante. Porque eu estou atrasado. Mas será que a pessoa que está no outro carro, será que aquele pedestre não está tão apressado quanto você? Será que o compromisso dele não é tão mais importante do que o seu? Quando você se senta na mesa faminto, depois de um dia cheio de trabalho, chegou em casa, e aí o jantar, o que é que você faz? Você primeiro senta e serve, ou você primeiro senta e come? Se você senta e come, é porque o seu eu ainda está muito latente em você. Talvez uma mãe vai entender muito isso, Morrendo de fome, chega lá e tá os filhos tudo pedindo comida. Não senta primeiro para comer. Senta primeiro para servir. Porque essa é a realidade do que Cristo nos chama a viver. Em tantas e tantas outras coisas. Mas é preciso, para matar o eu, dar preferência ao outro. A segunda lição é: tenha uma mentalidade de nós. Como assim? Olha o que Paulo ele diz para que eu e você possamos viver a vida cristã na prática, entendendo isso. E nós lemos 3 versículos depois, o versículo 5, mas Paulo começa a falar isso no início do capítulo 12. Romanos 12, verso 2, Paulo vai dizer: e não viva conforme os padrões desse mundo. E quais são os padrões desse mundo? Eu falei, o individualismo. A pregação que esse mundo tem para fazer é: seja você. Eleve o seu eu. Mas ele diz: mas deixe que Deus transforme a mente. Vos transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto o mundo tem uma mentalidade, o padrão de mentalidade do mundo é o individualismo. A mentalidade da cultura do reino é pense em nós, não pense em si. Enquanto a ênfase do mundo é pense em si, a mentalidade do reino é pense em nós. Tem uma mentalidade de nós, é entender que a minha vida não é mais minha. A minha vida não é mais individual. A minha vida agora é coletiva. A minha vida agora é um conjunto de todos. Não é mais eu, é nós. Jesus nos ensinou nisso. Qual é a oração que Jesus nos ensinou? Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Não foi Pai meu, não. Não foi pão meu, não. Não foi pecado meu, não. Porque é isso que nós oramos. A mentalidade que Jesus quer impregnar em nós é que tudo é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o erro é nosso. Perdoa as nossas dívidas. O seu pecado é o meu pecado. O seu erro é o meu erro. E por isso você tem que parar de querer vencer os seus erros sozinhos. Porque nós estamos juntos. E não você e eu lutando sozinho, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo é nosso.
Talvez aqui uma ilustração muito clara do que é ter uma mentalidade de nós é o casamento. Olha como é difícil viver o casamento, sim ou não? Estão com medo de dizer? É fácil viver o casamento, é? Então me diga aí, porque eu vou passar uma semana, um mês, um ano com você. Porque não é fácil. Olha, já está aqui, olha, tá vendo? Não é fácil, sabe por quê? Porque são dois seres que têm no seu coração o individualismo, tentando ser um nós. São duas pessoas, dois grandes eus, que estão morrendo para si, para viver agora o nós. É fácil nesse entendimento, quando a gente entende isso. Mas no casamento, amados, o verdadeiro casamento, o casamento que verdadeiramente busca viver o que ele foi criado para ser, é entender que já não são mais dois, mas um. Não é um eu, mas é um nós. Não há espaço para eu, só há mentalidade para nós. Sabe? E no casamento nós não podemos, por exemplo, pensar assim, depois de um dia cansativo de trabalho, chegar em casa e a gente já vai no carro pensando o que é que eu quero fazer hoje. Porque depois de um dia cansativo, o que é que você quer? Descansar. Mas tem nós lá esperando você. Sabe, essa semana, e refletindo sobre isso, eu precisei matar muito eu também, para poder vir aqui pregar e trazer exemplo para você. Mas sabe, Gió, minha esposa, ela tem um toque por limpeza, né? A terapia dela é arrumar a casa. Ela diz assim, vou fazer minha terapia. Aí começa a pegar a vassoura. Uma das coisas que ela mais odeia na vida é uma pia cheia de prato, depois do almoço. Mas depois do almoço bate aquele banzo. Quem concorda comigo? A pior coisa é lavar prato depois do almoço, sim ou não? E aí essa semana, todo almoço, eu ia lá, tendo uma mentalidade de nós, e não de eu, porque a mentalidade de eu era, eu vou para a cama, vou ficar ali estirado no sofá, né? Ou no chão mesmo, porque nordestino gosta de deitar no chão. Mas eu disse assim, não, por nós, não por eu, por nós. Sexta-feira, eu fui para Bezerros, pregar no Cocílio, foi eu e Chavinho, e aí a gente voltando, chegamos aqui, era 3 horas da tarde, né? Chavinho chegou aí e disse assim, eita, chegando agora, 3 horas, só pensa em deitar. Não foi, Chavinho? Ainda bem que ele é solteiro, olha, maravilha. Eu disse, nessas horas é bom ser solteiro, Chavinho, porque agora eu vou chegar em casa e tem um nós me esperando lá, com muita energia, 2 crianças, para brincar. E foi o que aconteceu, morto de cansado. Mas porque a gente tem que começar a pensar em nós. Sabe, eu não estou dizendo isso para dizer, eu consigo, não, porque eu já disse a vocês que eu tenho muita mentalidade de eu, mas nós precisamos quebrar a mentalidade de eu e começar a construir uma mentalidade de nós. Começa a pensar, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Isso começa a se tornar mais fácil. E por último, depois de matar o eu, depois de renovar a sua mente, agora entendendo e tendo uma mentalidade de nós, o que nós precisamos é viver Cristo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não mais sou eu quem vive, não sou eu quem vive. Quem é que vive agora? Cristo vive em mim. E Cristo é um ser coletivo, é um nós. Você está aqui comigo? Diga, Cristo é nós. Viver Cristo é viver nós. Viver Cristo agora é entender que é esse ser coletivo que tem ênfase na minha vida. Viver Cristo é entender que tudo na minha vida não é mais para mim. Tudo na minha vida agora é para nós. Viver esse entendimento é entender que tudo que eu tenho é para ser gasto com Cristo. E Cristo é nós. Cristo é nós.
Quando alguém tem uma coisa muito arrumadinha, um carro, não me toque, né? Tem um carro, não me toque. Aquele carro que você não pode comer dentro, aquele carro que você não pode botar o pé em cima do banco, né? Aquele carro que não pode carregar nada porque senão vai gastar. Esse carro é seu. Esse carro não é de Cristo. Não venha dizer que esse carro é de Cristo, porque esse carro não é de Cristo. Quando a sua casa está muito arrumadinha, né? Essa casa não foi gasta. Essa casa é sua, não é de Cristo. Quando tem alguma coisa que não foi gasta, ela ainda não é de Cristo. Porque o que é de Cristo é para ser gasta, porque Cristo se gastou por mim e por você. Porque aquele que é o cabeça se gastou por amor a mim e por você. Então a minha e a sua vida, quando vivemos Cristo, ela é para ser gasta. Sabe, antigamente eu tinha um negócio comigo. Ainda tem um pouquinho, mas já consegui matar mais. Mas é os meus livros. Sabe, eu tinha um ciúme dos meus livros. Eu queria que eles ficassem lá guardadinhos, bonitinhos. E eu não podia emprestar, né? Eu dizia assim, olha, eu empresto. Agora é com 2V, vai e volta. Mas aí Cristo começou a viver em mim. E eu comecei a entender que o livro não é para mim, não é meu, é para Cristo. E se é para Cristo, é seu. É nosso, na verdade. Então, às vezes, eu tenho um livro que eu emprestei nem mais para quem. E nunca mais voltou. Amém por isso. Que esteja abençoando a vida de quem está com o livro. Isso não é um recado de público para você devolver meu livro, não, viu? Mas é esse entendimento. Muitas vezes a gente fica, né, sem querer se desgastar. O meu tempo, os meus recursos, sabe, os meus talentos não é para mim, é para nós, é para Cristo. Precisamos viver nesse entendimento. É por isso que o que eu possuo já não é mais meu, pois morri para mim. Agora quem vive em mim é nós, é Cristo. Por isso, hoje nós vamos sair daqui dizendo: não sou eu, é nós. Diga de novo para quem está do seu lado, para você gravar isso: é nós. E eu quero concluir esse sermão trazendo uma ilustração para você. Viver esse nós, eu estava pensando, ter esse entendimento de viver nós é como ir a um jogo de futebol. Você já foi para um jogo de futebol? Já? Lá tem centenas, milhares de pessoas reunidas, desconhecidas, de culturas diferentes, pessoas que estão ali, que nem sabem o nome um do outro, mas todas estão unidas por uma paixão, o seu time. Eu me lembro do tempo que eu ia, hoje eu não consigo mais ir para estádio, mas quando eu ia para estádio de futebol, olha, quando o Sport fazia um gol, torcedor do Santa não pode ter muito esse exemplo, né? Tá ruim, né? Mas olha, quando o time de futebol faz um gol, não importa quem está do teu lado. Eu abraçava todo mundo, beijava, parecia que era meu tio, meu pai, parecia que era meu irmão, a gente se pulava no braço e gol! E por que a gente faz isso com um time? E a gente não faz isso com a igreja? Com aqueles que Cristo morreu para reconciliar, para vivermos. Sabe, meus irmãos, as torcidas organizadas, elas vivem uma comunhão tão íntima, elas têm uma fidelidade, um entendimento de família muito maior do que eu e você como igreja, família de Deus temos, porque a briga daquela torcida é a minha briga. O cara não sabe nem por que começou, mas eu vou dar pancada, porque eu tenho que salvar o cara que está com a mesma camisa do meu time, porque ele é nós. Divide tudo, compartilha tudo, porque tem esse entendimento de nós. E aí, daí é onde surge essa expressão, é nós. Foi deles, porque eles estão juntos, entendendo que não é mais eu, é nós. Que eu e você
possamos entender que ser igreja é isso. Ser igreja é viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo é olhar para o meu irmão e dizer: é nós, estamos juntos. A tua dificuldade é a minha dificuldade, a tua alegria é a minha alegria, a tua vitória é a tua vitória, mas o teu pecado também é o meu pecado, porque não é eu, é nós. Por isso que hoje nós não vamos mais dizer sou eu, nós vamos dizer é nós, não eu. Que Deus te abençoe e que Ele gere em nós essa mentalidade de nós. Louvemos ao Senhor.